Fala galera do CPA, muito bem, estamos aqui na preparação para o exame da OAB, para o exame 32 e nosso estudo hoje é Direito Penal. Hoje nós vamos estudar o erro do tipo, sim, lá dentro do fato típico. Olha só gente, o erro do tipo é um tema que a OAB adora, isso é muito cobrado nos exames. Então você precisa ficar ligado nisso e nós vamos trabalhar agora, aqui nessa horinha aqui, vamos trabalhar algumas questões para podermos ficarmos preparados para esse exame. Mas olha só, minha gente, antes de nós compreendermos as questões, vamos dar uma revisadinha naquele assunto lá do artigo 20 do Código Penal. Eu vou colocar aqui na tela para você dar uma lembrada sobre o que diz o Código Penal a respeito, olha só, dos elementos sobre o tipo. Olha o que diz o Código. O erro sobre elementos constitutivos do tipo legal do crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Eu sei que quando você olha para esse artigo 20, dificilmente, a gente olha assim, tá muito estranho, não sei o que está falando. Calma, olha só. Vamos lembrar um pouquinho. O artigo 20 é o coração do direito penal, tá? E olha só, você deve lembrar o seguinte, que para existir um crime é necessário existir, olha só, dolo ou culpa em todos os elementos do crime. Vale dizer, deve haver uma consciência e uma vontade do sujeito, olha o dolo, consciência e vontade do sujeito, que ele está preenchendo todos os elementos típicos daquele crime. Ele não pode ser punido pelo que ele faz, mas é necessário que ele seja punido pelo que ele faz com dolo ou com culpa. Então no Brasil, ninguém é punido, eu sempre brinco, pelo que é, não pode. Ninguém no Brasil é punido pelo que faz, também não pode. Tem que ser punido pelo aquilo que faz com dolo ou culpa. Se prevista a modalidade dolosa, com dolo. Se prevista a modalidade culposa, por culpa. Então fica ligado nisso. Essas são as premissas para nós enfrentarmos o artigo 20 aqui do Código Penal. Então olha só, o que o artigo 20 está dizendo? Olha, se tiver um erro, se faltar algum elemento que constitui o tipo, eu vou acabar com o crime, eu vou excluir o dolo, porque o dolo tem que estar presente em todos os elementos típicos do crime. Tudo bem? Então isso que você tem que prestar atenção. Mas pode até ser punido por culpa, mas se houver a modalidade culposa. Então olha só, o que deve estar sendo colocado aí no seu caderno? Eu acredito que você já deve ter escrito o seguinte, que para ser crime, olha só, eu tenho que agir com dolo ou com culpa. Tudo bem? E para ser crime, olha só, e ser punido pelo direito penal, eu só posso ser punido, olha só, na modalidade culposa, se existir aquele crime previsto, olha só, era a previsão na modalidade culposa. Se não, nada feito. Tudo bem? Erros sobre elemento constitutivo do tipo exclui o dolo. Se excluir o dolo, gente, acabou o crime, porque só é punido se houver dolo. Pode punir por culpa? Só se houver a modalidade culposa. Então esse é o erro do tipo. Nós chamamos isso, gente, na doutrina de um erro de tipo essencial. Essencial. Então olha só, cuidado, tá? Que o erro do tipo, ele tem duas classificações. Ele tem o erro do tipo vencível ou inexcusável ou invencível, excusável. Vamos organizar isso? Erro do tipo vencível, erro do tipo inexcusável. O que é isso? O agente, olha só, o agente, ele olha para a situação e fala assim, se ele tivesse agido com maior cautela, ele não teria feito isso. Se uma pessoa no lugar dele, olha só, ela teria tomado todas as condições, todos os cuidados. Então, olha só, ele errou porque foi, olha só, vencível. Então ele teve culpa no cartório, então ele tem que ser punido. Mas calma, tem a modalidade culposa? Tem. Então é o crime na modalidade culposa. Agora vamos imaginar outra situação. O sujeito praticou um crime. Só que ele não tinha intenção, ele não tinha dó, ele não estava assumindo risco, ele não tinha ciência, ele não tinha consciência nem vontade. Caramba, poxa vida, e ele praticou o crime. Mas será que ele teve culpa? Como é que eu vou verificar se ele teve culpa? Coloco outra pessoa no lugar. Cara, todo mundo que estivesse naquela situação teria agido da mesma maneira.
Então se todo mundo que estivesse naquela mesma situação teria agido da mesma maneira, aquele sujeito não teve culpa. Tudo bem? Então, olha só. Então, nessa situação, isso aqui a gente chama de previsibilidade. Antes de avaliar negligência, imperícia, imprudência, faz essa substituição. Cara, ninguém ia trabalhar com essa maneira. Então ele não pode sequer ser punido por culpa, porque ninguém naquela situação poderia ser exigível isso. Então nós temos um erro de tipo, preste atenção, vencível ou inexcusável e um invencível. Olha só, se for uma situação invencível, exclui o dolo, exclui a culpa, exclui tudo. Tudo bem? Agora, se for uma situação que era vencível, que ele poderia ter tomado mais cuidado, ele vai ser punido por culpa, desde que exista a modalidade culposa. Tudo bem? Então, essas são as primeiras considerações que nós temos no erro de tipo essencial, que pode ser vencível ou invencível. Erro de tipo vencível, olha só, exclui o dolo, mas pune a culpa. O erro de tipo invencível, olha só, esse nós não vamos, Nós não vamos agora nessa situação culpar por nada, porque ele usou todas as diligências. Agora, cuidado, porque o Código Penal ele também fala dos erros de tipos acidentais. E quais são os erros de tipo acidentais? Gente, são erros que estão ali na periferia, são erros que estão ali passando pelo lado do crime. E que eles não vão mudar a responsabilidade penal do sujeito, não vão mudar a responsabilidade penal do agente. Então, olha só, nós temos basicamente dois erros de tipo acidentais grandes, assim famosos no direito penal. Primeiro é o erro de tipo sobre o objeto. Eu quero furtar um computador que está no banco de trás de um carro. Eu vejo uma pasta preta, vou lá, quebro o vidro e subtraio aquela bolsa. Depois vou-me embora. Quando eu abro a bolsa, eu verifico que lá só tinha uma pasta, um monte de papelado e não tinha nenhum computador, aquela pasta do notebook não estava sendo usada para o computador. Me diga uma coisa, eu deixei de praticar o crime de furto? Não, porque o erro, olha só, sobre o elemento, sobre o objeto, é um erro acidental. Acidental. Então isso vai acontecer o que para o direito penal? O que isso vai repercutir no direito penal? Nada, porque o erro de tipo acidental não exclui o dolo, não exclui a culpa, não muda nada no crime. Outro erro tipo acidental que nós temos também muito famoso, qual é? Nós temos um erro de tipo sobre a pessoa, que está lá no artigo 20, parágrafo 3º, vou até mostrar aqui para vocês, Então olha só, o erro 20, parágrafo 3º, olha o que ele diz. O agente lá com a conduta criminosa, ele quer atingir certa pessoa. Só que por um equívoco, olha só, não é um erro na execução, mas é um erro de visualização, é uma falsa percepção da realidade fática. O que ele faz? Ele quer matar A. Ele quer matar A. Só que ele olha para um sujeito que é idêntico a A e dá um tiro nessa pessoa, no B. Me diga uma coisa, no irmão gêmeo, vamos dizer. Ele não vai ser punido porque ele queria matar A. Ele não queria matar B. Claro que ele vai ser punido. Por quê? Porque o código proíbe matar. Ele deu um tiro para quê? Para matar. Qual era o dolo dele? Matar. Ele matou alguém? Matou. Era até que ele não queria, mas a conduta dele foi dolosa para matar. O direito penal, ele não protege A, ele não protege B. Ele protege a vida humana. Quando ele deu o disparo, foi para tirar a vida humana? Foi. Ele tirou a vida da pessoa, de alguém? Tirou. Então o crime vai ser um homicídio doloso. Agora presta atenção nisso. Por quê? Porque o artigo 20, parágrafo 3º, ele deixa bem claro que o sujeito vai responder, olha só, o sujeito vai responder pelo homicídio, mas olha só, levando em conta para fim de aplicação da pena as qualidades da pessoa que o agente pretendia atingir e não a efetivamente atingida. Olha o exemplo. A pessoa está querendo matar João. O sujeito efetua um disparo contra José, que muito se assemelha fisicamente a João. Então eu vou punir o quê? Eu vou punir por homicídio e levar em consideração as qualidades, características de João, porque era quem ele queria matar. Então continua o crime sendo doloso e eu dou um tratamento penal daquela pessoa que ele queria matar. Segundo exemplo, a mãe, olha só, está sob influência do estado puerperal e resolve matar o seu próprio filho logo após o parto. Vai lá no berçário,
e provoca a morte de um outro recém-nascido, supondo ser quem? O seu filho. O que ela vai ser responsabilizada? Por infanticídio, que a mãe está em estado puerperal, queria matar o próprio filho. Ela não matou o próprio filho, mas será punida pelo direito penal como se tivesse trabalhado com o próprio filho, agido contra o próprio filho. Então grava isso. No erro sobre a pessoa, olha só, o dolo, o elemento subjetivo, permanece no erro sobre a pessoa. Tudo bem? Agora, na pena, você deve considerar a vítima desejada. Deve-se considerar, para dar o tratamento penal, a vítima desejada, imaginada, virtualizada, e não a vítima efetiva. Tudo bem? Então grava isso que vai ser muito importante para você. Então nós já vimos agora o erro do tipo em grossas linhas. O erro do tipo essencial, que se ele for invencível exclui o dolo e a culpa, mas se ele for vencível, se outra pessoa tivesse agido, vai excluir o dolo, mas permanece a culpa. Vai punir a culpa? Não sei. Tem que ver se aquele crime tem na modalidade culposa. E nós temos os erros de tipo acidentais. Quais são? Os erros de tipos relacionado ao objeto e relacionado à pessoa. Lembrando que quando é o erro sobre a pessoa, que está no artigo 20, parágrafo 3º, presta atenção, que nessa situação eu vou considerar para fins de pena a vítima desejada, a vítima virtualizada, a vítima imaginada e não a vítima que foi ali alvejada efetivamente, que sofreu a violação. Tudo bem? Então isso é muito importante. Cuidado, gente, porque a prova da OAB, ela sempre mistura institutos próximos. Ela sempre trabalha com um instituto muito pertinho do outro. Então, eu preciso agora trabalhar com vocês para que vocês possam observar o erro na execução. O erro na execução, gente, eu até digo para vocês, sem querer polemizar, mas eu acredito que ele está no endereço errado. Porque o erro sobre a execução, na execução, ele está lá no artigo 73 do Código Penal. Lá no artigo 73. Mas eu vou te contar um segredo. Se fosse no meu código, ele estaria mais perto do artigo 20. Por quê? Para deixar bem claro a comparação entre os dois. Então, olha só. Vamos ler o artigo 73? Olha o que ele diz. Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo o disposto que está lá no artigo 20, parágrafo 3º. Agora, claro, né, ele até termina. Se ele atingir os dois, aí claro que vai ser uma regra do concurso formal. Beleza? Vamos trazer isso aqui para a nossa aula para que nós possamos diferenciar. Minha gente, não confunde. No artigo 20, parágrafo 3º, a pessoa não teve um erro de execução. A pessoa fez o que ela planejou fazer. O único problema é que a pessoa, quando ela agiu dessa maneira, virtualmente, o problema estava na cabeça. Por isso que eu digo, era uma falsa percepção da realidade fática. No artigo 73, ela sabia quem era a pessoa. Ela queria acertar aquela pessoa. Só que é o seguinte, ele é um estrambelhado. Ele é uma pessoa que ele não sabe atirar. E na hora de ele dar o tiro, o que ele faz? Ele erra na execução. Olha o artigo 73. Ele erra na execução. O problema não é da cabeça. Se fosse cabeça, era erro sobre a pessoa. O problema dele é erro de braço, de execução. Então, por isso, ele vai estar no artigo 73. Cuidado com os institutos. Que claro que o 73 manda aplicar, na hora de dosar a pena, as mesmas condições da pessoa que ele alvejou, tal qual faz no artigo 20, parágrafo 3º. Então, cuidado com isso. Cuidado com isso. Por que eu estou misturando os assuntos? Porque a OAB vai querer fazer isso com você. Só que aqui, o que vai acontecer? Você vai ficar ligado nisso. Se foi um erro de virtual, se foi um erro de mente, se foi gêmeo, se foi alguém muito parecido, isso é erro sobre a pessoa. Agora, se não, ela queria acertar a pessoa. Só que na hora de ela dar um tiro, ela errou, isso é erro na execução. Que é o erro lá, que a gente chama também, né, conhece como aberratio ictus. A OAB adora isso, né? É o erro, né? Olha só, na execução, é o que eu chamo de desastrado. Até coloco aí para vocês. Olha o erro na execução. É o aberrácio, né, no ataque. É a atitude desastrada.
Ele pratica o crime que ele queria, mas ele erra o alvo. Olha só, ele errou pessoa contra pessoa. E aí ele acaba chegando no artigo 20 parágrafo terceiro. Mas não é o artigo 20 parágrafo terceiro. É apenas o tratamento que o 73 manda aplicar. Tudo bem? E aí, claro que você vai ter uma situação em que haverá um erro, né? Olha só, que pode ser atingindo a pessoa diversa, ou pode ser que atinja a pessoa que eu quero e atinja a pessoa diversa. Aí é claro que é concurso formal. Eu fiz uma tabelinha e eu quero ler com você essa tabela, eu vou colocar na tela para que você possa visualizar e ficar bem claro o que é o erro sobre a pessoa e o que é o erro na execução. Erro na execução, lembrando, se você quiser anotar no teu caderno, ele tem um outro nome, que é aberratio ictus. Então vamos lá? Olha só, no erro sobre a pessoa, há uma falsa percepção da realidade fática. Então o erro está na mente. E no erro na execução, o que acontece? No erro na execução, o agente é desastrado. Ele sabe quem ele quer atirar, só que ele é desastrado. No erro sobre a pessoa, não há uma falha na execução. Não há nenhuma falha na execução. No erro na execução, há falha na execução. Ele é desastrado. No erro sobre a pessoa, pode perceber que tem sempre duas pessoas envolvidas, né? Então, olha só, tem a vítima e tem o agente. No erro na execução, tem o agente, tem a vítima e tem quem ele queria atingir, né? Então, olha só, então tem três pessoas envolvidas. No erro sobre a pessoa, há uma confusão quanto à pessoa. No erro na execução, não há confusão quanto à pessoa. Não, ele sabe quem ele quer matar. Só que ele vai ter alguns problemas na hora de dar o tiro. Então, no erro sobre a pessoa, a vítima virtual sequer está lá presente. Portanto, ela não sofre perigo, ela não está naquele ambiente. E a vítima virtual aqui, no erro na execução, ela sofre perigo, só que por erro na execução, ela é salva. E lembrando sempre que nesses dois casos, o agente vai responder pelo crime considerando sempre as qualidades da vítima pretendida, as qualidades da vítima desejada. Tudo certo, gente? Então, olha só, é importante você fazer essas compreensões para que no estudo do exame da ordem, perceba só, não cabe você estudar apenas um instituto. Porque a OAB ela não faz isso, gente. Ela sempre vai misturar. A FGV gosta de misturar institutos que estão ali parecidos para deixar claro se você sabe diferenciar um do outro, um instituto do outro. É mais ou menos aquele papo que eu já tive com você lá em crimes contra a vida, que eu sempre trabalho nesses crimes na parte especial, qual é? Dividir a bola. É você olhar para um crime e olhar para o outro, eu sei, é esse daqui. Um instituto parecido com o outro, é esse daqui. É isso que a OAB quer desse advogado. Tudo certo? Então vamos lá, minha gente, vamos responder questões agora, é para isso que a gente está aqui, né? Então olha só, fizemos a revisão e aí nós vamos ter a primeira questão agora. Então vamos lá. Pedro, né? Olha só, jovem rebelde, sai à procura de Henrique, 24 anos, seu inimigo, com a intenção de matá-lo. Quem o Pedro quer matar? Quer matar Henrique, seu inimigo. A idade está ali, 24 anos. E encontra o Henrique, que está conversando com uma senhora de 68 anos, uma senhorinha. Pedro saca a sua arma, ela é regularizada, e ele autoriza, olha só, o disparo em direção ao rival. Ele deu tiro em quem? No Henrique. Agora olha só. Só que acaba sendo atingida pelo disparo quem, gente? Olha só. A senhora, ao mesmo tempo que estava dando um abraço, despedindo Henrique, ela que é alvejada pelo disparo. Henrique não sofre qualquer lesão. Tenta salvar a senhora, mas ela falece. Então, olha só, gente. Vou dar um pause aqui de 5 segundos, tá? Para você examinar a questão e tentar achar a resposta aí, tá? Voltou? Então, olha só. Já que você voltou, já deve ter acertado a questão. Então, agora nós podemos conversar. Olha só. Pedro queria, minha gente, olha só. Eu vou voltar aqui, né? Vou aparecer aqui com você. Pedro queria acertar Henrique. Ele dá o tiro, olha só, dolo, atira para matar Henrique. Só que acerta uma terceira pessoa, uma senhora. O que é isso? Isso é erro sobre a pessoa? Não, isso é erro na execução. O problema do Pedro não foi na mente. O problema dele foi desastrado. Então isso é erro na execução.
O erro na execução tem outro nome? Tem. Aberratio ictus. Aberratio ictus. Tudo bem. E na hora de tratar a pena, você vai dar o tratamento da senhorinha que ele matou, ou você vai dar o tratamento da pena em relação ao Henrique que ele queria matar? Em relação ao Henrique que ele queria matar, porque você leva em consideração as condições da vítima, olha só, desejada. Então nós temos que procurar aí, dentro disso, uma questão que venha falar sobre isso. Erro na execução, aberratio ictus, o homicídio foi doloso, a conduta foi para matar alguém, né? E olha só, e sem esquecer do tratamento penal. Vamos lá e vamos enfrentar as questões. Olha só, quando você olha para as 4 questões, você observa que tem 2 que tratam com homicídio doloso, né? Eu vou colocar aqui na tela para vocês. 2 que tratam com homicídio doloso e 2 que tratam com homicídio culposo. Né? Gente, Pedro deu o tiro para quê? Para matar. Foi por negligência, foi por imprudência, foi por imperícia ou ele queria realmente matar alguém? Ele queria, então é homicídio doloso. Se é homicídio doloso, gente, a letra C e a letra D estão fora. A letra C e a letra D estão fora. Então nós só temos agora a letra A e a letra B. Tudo bem? Então olha só. Na letra A, diz que o homicídio é doloso apenas com causa de aumento em razão da idade da vítima, porque ela tinha 68 anos, né? Cuidado, porque o artigo 73, o que ele diz o artigo 73? Que quando houver um erro na execução, você deve aplicar o artigo 20, parágrafo 3º para fins de pena. E o que diz o artigo 20, parágrafo 3º para fins de pena? Ele diz o seguinte, que você deve considerar a vítima desejada. A vítima desejada era Henrique. E Henrique, gente, tinha 24 anos. Ele não era um idoso, ele não tinha mais de 60. Então vai ter essa agravante? Não vai ter. Porque eu levo em consideração, olha só, para fins de crime, eu levo em consideração a conduta do agente. Para fins de pena, eu levo em consideração a vítima alvejada, desejada. Tudo bem? Então, olha só, vamos lá para a letra A. Com causa de aumento em razão da idade da vítima? Não. Não será, porque a vítima alvejada não geraria causa de aumento. Então, a nossa resposta, minha gente, olha só, será a letra B. Homicídio doloso consumado apenas sem a causa de aumento em razão da idade da vítima. Se você quiser lembrar, né, e colocar aí no seu caderno, é o aberratio ictus, erro na execução. Erro na execução. Que legal, né? Que bacana, vencemos aí essa nossa primeira questão. A gente pode ter mais uma agora, olha só, dá tempo. Wellington, pretendia matar Ronaldo, camisa 10, e melhor jogador de futebol do time Bola Cheia, seu adversário no campeonato do bairro. No dia de um jogo de bola cheia, o Wellington vê de costas, olha só, um jogador com a camisa 10 do time rival. Acreditando ser Ronaldo, efetua diversos disparos de arma de fogo, mas na verdade, aquele que vestia a camisa 10 era Rodrigo, adolescente que substituiu Ronaldo naquele jogo. Em virtude dos disparos, Rodrigo faleceu. Olha só, Rodrigo faleceu, né? Então, olha só, Wellington pretendia matar Ronaldo, né? Então, olha só, pretendia matar Ronaldo, camisa 10, melhor jogador do futebol, do time Bola Cheia. E olha só o que ele fez aí, né? Vou dar um pause para você fazer uma relida, tá? E aí depois você volta e depois lê, tá? Então, olha só. Vamos tentar aqui fazer uma pequena avaliação. Gente, o Wellington pretendia matar Ronaldo. Só que o que aconteceu? Ele chegou lá e viu um jogador de costa com uma camisa 10 do time. Ele acreditou ser Ronaldo e fez os disparos. Gente, olha só, onde é que estava o erro? O erro estava na cabeça, o erro estava na mente, percebe só? O erro não passou da mente do Ronaldo. Então me diz uma coisa, gente, né? Então do Wellington, né? O erro ficou na mente. Quando ele deu o tiro, olha só, ele teve algum desastre? Ele teve algum erro de execução? Não. Ronaldo sequer estava lá.
Quem só estava lá é o Rodrigo. O Rodrigo que foi o adolescente que substituiu e morreu. Então me diz uma coisa, minha gente. Quando o erro está na cabeça, isso é erro na execução? Não. Isso é erro sobre a pessoa. Um erro sobre a pessoa, ele muda o dolo ou a culpa? Não, porque ele é um erro acidental. Olha para o comecinho da aula. É um erro acidental. O erro acidental não exclui o dolo nem a culpa. Então continua sendo homicídio doloso? Continua. Consumado? O Rodrigo faleceu. Homicídio doloso consumado. E eu vou dar o tratamento penal, levando em consideração qual vítima? A vítima desejada, a vítima virtualizada e não a vítima atingida. Então, dessa maneira, é perfeitamente possível nós considerarmos um homicídio doloso, consumado, levando em consideração as condições de quem? Percebe só, as condições da vítima desejada. Não esquece disso. Então vamos lá, olha só. Vamos agora resolver as questões. Considerando a situação narrada, assinale a opção que indica qual foi o crime cometido por Wellington. Homicídio, a letra A, consumado. Letra B, homicídio consumado. Letra C, homicídio consumado. Letra D, tentativa de homicídio. Olha só, gente. A letra D eu já tiro. Por que eu tiro a letra D? Porque a pessoa morreu. Então não dá pra gente fazer uma pessoa morrendo e a gente falar que ficou na tentativa. Tudo bem? Homicídio culposo contra Rodrigo. Não dá para ser homicídio culposo porque nós temos que lembrar que a conduta foi dolosa. Tudo bem? E o erro acidental ele não exclui nem o dolo nem a culpa. Ele não altera em nada o dolo, o elemento subjetivo do crime. Então nós temos a A, a B e a C. Vamos lá. Letra A. Homicídio consumado. Considerando-se as características de Ronaldo, pois houve erro na execução. Houve erro na execução, minha gente? Não houve. Não houve nenhum desastre. O problema foi acreditar, foi pensar errado. Quando a gente pensa errado, não é erro na execução, é erro sobre a pessoa. É a falsa percepção da realidade. É a falsa percepção da realidade. Então, olha só, não cabe a letra A. Letra B. Homicídio consumado. Considerando-se as características de Rodrigo. Olha só, homicídio consumado? Considerando as características de Rodrigo? Peraí, o Wellington queria matar quem? O Wellington queria matar Ronaldo. Se ele queria matar Ronaldo, minha gente, eu não posso levar em consideração Rodrigo. Eu tenho que levar em consideração a vítima que quis. É isso que diz o artigo 73, né? E nesse caso aqui o artigo 20, parágrafo 3º, que é o erro sobre a pessoa. Então vamos para a letra C. Homicídio consumado. Aí tá certo, tá ok. Considerando-se, olha só, as características de Ronaldo, pois houve erro sobre a execução, sobre a pessoa, Gente, olha só. Percebe aqui, ó. O Wellington queria matar Ronaldo. Ronaldo estava lá. Ronaldo nem estava lá. Então não teve erro na execução. Foi erro sobre a pessoa. No erro sobre a pessoa, muda o dolo? Não, porque é o erro acidental. Então considera-se sim punindo aqui o Wellington por ter matado, entre aspas, Ronaldo. Tudo bem? Isso é erro na execução? Não. Isso é erro sobre a pessoa. Então, gente, olha só para nós fecharmos, a nossa resposta está aí, é a letra C. Homicídio consumado, considerando as características, né? Olha só, de Ronaldo, pois houve erro sobre a pessoa. Só para nós revisarmos, gente, olha só. O erro do tipo, ele incide quando foge para mim qualquer elemento do tipo. Se foi um erro do tipo essencial, por exemplo, dolo ou culpa, olha só, eu vou excluir o dolo para começo de conversa. Mas posso punir por culpa, olha só, se ele era vencível, se uma outra pessoa no lugar tivesse agido de uma maneira diferente. Cuidado, esse é o erro de tipo essencial. O erro do tipo acidental, ele não mexe nem com dolo, nem com culpa. O sujeito continua sendo punido. Erro sobre elemento do objeto. Lembra do notebook na bolsa do carro lá? Pois é, virou só uma caixa de papel. Continua, meu. Foi furto e acabou. Erro sobre a pessoa. Você queria matar A, matou B. O que faz? Cuidado com isso. Por quê?
que você vai ser punido do mesmo jeito, tudo bem? E vai levar em consideração as condições da vítima. E o erro na execução, hein? O erro na execução, gente, a gente já conversou. O erro na execução, ele não erra na cabeça, ele é um desastrado, ele erra na hora de atirar. Isso está lá no artigo 73, é a famosa aberratio ictus. Mas não esquece de diferenciar o erro sobre a pessoa do erro na execução. Lembrando sempre que nos dois casos você vai considerar a vítima virtualizada, como aconteceu aqui com o Wellington em relação ao Ronaldo. O Rodrigo não vai ser considerado para fins penais, tudo bem? Fica ligado nisso. Vamos só fazer mais um raciocínio, que isso é interessante para quê? Para agravantes, para causa de aumento, tudo bem? Ah, queria matar alguém, matou o seu pai. Ah, vai ter um agravante porque matou o pai. Não vai ter. Por quê? Olha só, eu tenho que levar sempre em consideração a vítima desejada. É assim que a OAB gosta de trabalhar. A gente vai conversar mais, precisa fazer o corte aqui. Daqui a pouco a gente volta. Valeu?